Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, língua portuguesa, continuando a nossa saga. Problema, hein? Conjunção. Alexandre, conjunção cai na minha prova? Não cai não. Despenca. Então, se você não souber a semântica, a ideia das conjunções, quando houver uma, você vai, normalmente você vai sair mal na prova. Vai para a prova não sabendo o plural de manga e espada, você até pode fazer uma boa prova de repente. Mas se você for para uma prova de língua portuguesa sem ter os conectivos, as conjunções, locuções conjuntivas na ponta da língua, é líquido e certo, você não vai sair bem. Então repare o seguinte, continuando, nós estamos estudando conjunções. Então, ao pé da letra, você está estudando, vou repetir de forma enfadonha, está estudando a morfologia. Legal. No bloco anterior, você estudou as tais conjunções coordenadas. Introduzem as orações chamadas coordenadas. Agora, você vai estudar as conjunções, repare aqui, subordinadas ou subordinativas. Tanto faz, são sinônimos. Posso falar em conjunções subordinadas ou subordinativas. Não faz diferença alguma. O detalhe a que você se prende é o seguinte. Antes de eu começar o pé da letra, entenda. Vou usar este exemplo aqui, ó. Num bate-papo entre mim e você, eu falo assim, rapaz, sabe dar maior. Eu fui ontem à reunião de condomínio, né? Aí batendo um papo lá, encontrei João, sabe aquela mala? Não sabe dar maior, cara. Olhei para João e pedi. E paro. Tô dando essa parada, não é por acaso não. E paro, pedi. Aí na hora você vai falar o quê? Pediu o quê, Alexandre? Eu pedi que você viesse. Aí ele falou, não, aqui não vai não, ele não vem não. Falei, então eu não participo. Então repare só, quando eu falo pedir, é lógico que eu preciso de um complemento para que eu entenda esta mensagem em sua plenitude. É por isso que a gente fala que entre estas orações, repare, há uma subordinação, porque há uma dependência entre elas, uma dependência chamada dependência sintática. Então, tente entender o que o amigo vai lhe dizer. Na coordenação, há uma independência sintática entre as orações, ou seja, uma oração sobrevive sem a outra, não há qualquer tipo de rolo. Na subordinação, não. Na subordinação, há uma dependência sintática entre elas. Não por acaso, o período será subordinado. Ok? Botou isso no papel, agora olhe bem, preste atenção. Conectivos, conjunções muito importantes, subordinativas. A primeira é a tal da conjunção integrante, ou ainda as conjunções integrantes. Meu aluno, conjunção integrante, quando eu falo, só pode ser a palavra que ou a palavra ser. Alexandre, então toda vez quando eu vir um que e um se é conjunção integrante? É lógico que não, né, meu aluno? É lógico que não. Vai ser conjunção integrante quando introduzir, repare bem, uma oração, não anote isso agora, uma oração chamada subordinada substantiva. Pô, Alexandre, você escreveu aí no quadro, então eu vou anotar. Tudo bem, se você quiser anotar, você anota, mas você vai ver isso quando a gente chegar à oração. Por enquanto não acho o detalhe não está aqui, o detalhe é o seguinte, vou pegar até outra caneta. Para eu perceber que existe a tal conjunção integrante, ou que ou se, basta substituir a oração em que o que ou o se apareça pelo pronome isso. Se couber o isso, o que, por exemplo, vai ser conjunção integrante. Não entendi nada não. Então repare, num bate-papo eu falo assim, pedi que você viesse. Eu pedi, acompanhe, pedi isso. Se deu para eu substituir a oração pelo pronome isso, ou qualquer derivado, né? Isso, nisso, disso, com isso, vai depender de contexto. Pelo pronome isso, significa que esta oração é uma
substantiva. Aí é uma consequência. E se substantiva é, conjunção integrante estará presente. Legal? O que eu tenho de entender, conjunção integrante só pode ser representada a tal conjunção integrante pelo Q e pelo C quando estiverem introduzindo uma tal oração subordinada substantiva. Macete, substituir por isso. Legal. Vou dar sequência. Além da integrante, existem as orações chamadas subordinativas causais. O nome já diz tudo. Se causal é, motivo introduzirá. Alexandre, eu não entendi. Repare que motivo, isto é sinônimo de causa. Então, quando eu falo assim, ó, pô, não estou entendendo, qual é o motivo? Qual é a causa para você estar me tratando tão mal? Então, quando eu pergunto o motivo, eu estou querendo, na verdade, saber o que é a causa. Aqui, ó, ele não veio. Qual o motivo? Qual foi o motivo para ele não ter vindo? Ó, já é a terceira vez. Não, professor, ele não veio porque está doente. Porque está doente. Ah, então tudo bem, então fica tranquilo. Então, se isto aqui é o motivo, repare, para ele não ter vindo, não há dúvida que motivo, isso me vai levar para a causa. E qual é o conectivo que está introduzindo esta causa? É o porquê. Então, por isso que a gente diz que o porquê é uma conjunção subordinativa causal, por introduzir uma causa dentro do contexto em que está. Principais conectivos causais: pois, porque, já que, visto que, porquanto. Eu não coloquei todos por quê? Porque você já tem aí no papel. Porque senão, haja quadro, né? Um quadro de 10 metros. Então você vai olhar aí no PDF, olhar no papel que você imprimiu, quais são os conectivos causais, vai destacar, vai fazer um quadrinho e vai ter na ponta da língua, hein? Não é posso ter, não. É tem de ter, pelo amor de Deus. Então vamos. Beleza. Conectivos causais introduzem uma causa. Vem comigo, acompanha a galera da técnica melhor do planeta, tá comigo? Agora parei aqui, ó. As tais conjunções subordinativas agora concessivas. Meu aluno, coloque asterisco. Pode colocar. Coloque aí, asterisco. Por quê? Porque junto, ó, essas tais conectivas, conjunções concessivas, elas, com as conjunções adversativas, pelas quais já passamos, mas, contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto, as concessivas e as adversativas são as campeãs da prova, sem dúvida. Então, você vai ter de ter essas tais conjunções na ponta da língua, hein? Pelo amor de Deus. Quais são as principais? Embora, ainda que, apesar de que, mesmo que, posto que, conquanto, vou até botar aqui, ó, posto que, conquanto. Pô, Alexandre, nunca vi isso na minha vida. É por isso que você só vê no dia da prova mesmo, pode ficar tranquilo. Não viu até hoje? Vai ver no dia da prova. Então, posto que e conquanto são conectivos concessivos. E para você entender, essa tal concessão, vou escrever aqui, ó, concessão, qual é a melhor cor? Vou botar em azul. Concessão, essa ideia significa o quê? Quando eu falo em concessão, eu estou falando também em oposição de ideias. Ih, Alexandre, então eu me perdi. Você se perdeu por quê? Porque isso não vai me confundir com as adversativas? Não vai. Por quê? Adversativas, repare, mas, contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto. Adversativas. Concessivas, embora, ainda que, apesar de, mesmo que, posto que, conquanto, são diferentes. Então, é cada um no seu mundo. Ainda que ambas introduzam uma oposição, cada uma é no seu grupo, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. Então, repare um exemplo. Embora esteja doente, o danado veio. Danado é bom mesmo. Então, quem está doente fica em casa.
mas ele veio. Então isso aqui é uma oposição de ideias, é o inesperado. E aqui, quem é que está encabeçando, repare, essa oração, é o embora. Aí você tem de ter no coração. Embora é concessão, não tem firula não. Tem de decorar mesmo, hein? É pão, pão, queijo, queijo. Legal. Conectivos concessivos. Conectivos comparativos, michuruca. Do que, o quanto, como são os principais. Já lhe adianto, mais uma vez, na locução comparativa do que, o do, repare, ele é expletivo. O que significa ser expletivo? Ele pode ser retirado sem qualquer tipo de prejuízo gramatical, semântico, morfológico, o que seja. Ele não muda absolutamente nada. Então, quando eu falo ele é mais estudioso do que o irmão, nós temos aqui, uma comparação clara feita por meio da locução comparativa do que, repetindo, se eu tirar o do, não vai fazer diferença alguma. Um detalhe que não pode passar despercebido. Repare que ele é mais estudioso do que o irmão. Aqui o segundo verbo, ele está presente, tá? Só que ele está subentendido. Isso é muito comum na comparação. Na comparação, a segunda oração, em regra, traz o verbo oculto em elipse, subentendido. Isso aqui é um período composto por duas orações, só com o segundo verbo, né, escondidinho por trás das cortinas. Ok? Mole, mole. Você está vendo? Não há dificuldade. Mas é lógico que vai fazer aquele quadrinho. Se não fizer o quadrinho, vai dar rolo. Vamos embora, vamos seguir. Deixe-me sempre olhar o tempo. Vem comigo. Dei aquela viradinha. Conjunções subordinativas conformativas. Fácil. Introduzem uma conformidade. Conformidade, quando eu falo, é em conformidade mesmo. Principais conectivos conformativos, conforme, segundo, consoante. Vou botar aqui o consoante só para você tirar a mondinha. Tem espaço aqui, eu vou botar consoante. Consoante são os principais conectivos chamados conformativos. Então, repare um detalhe. Quando eu falo assim, ele estuda conforme o pai ensinou, eu tenho aqui a oração que a gente vai estudar pra caramba no futuro, chamada adverbial conformativa, aqui introduzida pela conjunção subordinativa conformativa conforme. Repare que a ideia presente qual é? Ele estuda em conformidade com aquilo que o pai ensinou. Tá me entendendo? Como é que tudo é muito claro? Mas, Alexandre, essas ideias são claras quando você está expondo, sim. Mas depois, com o tempo, você vai ficar sozinho e vai fazer da mesma maneira, sem dificuldade alguma. Vamos lá. Conjunções condicionais introduzem uma condição. Uma condição é exatamente condição para que algo ocorra. Por exemplo, se você estudar, você será aprovado. Ou seja, qual é a condição para que você seja aprovado? Não há dúvida, estudar. Se não estudar, vai ficar aí batendo cabeça. Então, repare, se esta é a condição, este C aqui, que é o campeão da oração condicional, é uma conjunção conformativa condicional. Um grande macete que eu não falo para ninguém não, só falo para você que estuda aqui no Alfacom, só para você. Se você conseguir, vou pegar o vermelho aqui para tirar a mondinha. Se você conseguir tirar o C e botar o caso, caso você estude, você será aprovado. É lógico que quando você tirar o C e colocar o caso, vai acabar havendo uma modificação no verbo. Isso é de praxe. Mas se couber a substituição de C por caso, não há dúvida que o C e o caso são condicionais. São conjunções conformativas condicionais. Legal. Vamos agora para aqui. Acompanhe comigo, deixe-me dar uma olhada naquele tempo.
Estamos bem? Próxima. Conjunções subordinativas consecutivas. Você só vai se prender ao quê? Mas aqui tem um macete bom. Qual é o macete bom? Este que, ele vai ser consecutivo, ou seja, repare, vou escrever aqui, ó. Quando a gente fala em consecutivas, a gente está falando em consequência. Alexandre, não entendi, é mole. Consecutivo, isso é sinônimo de consequência. No exemplo vai ficar bem claro para você. Repare aqui um detalhe, ó. Falou tanto que ficou rouco. Repare, ficar rouco, isso é uma consequência de tanto falar. Não é por acaso que esta oração que eu acabo de sublinhar aqui, repare, ela é chamada de consecutiva. Por que ela é chamada de consecutiva? É porque ela introduz uma consequência. E a consequência aqui é a rouquidão. Consequência é a rouquidão depois de tanto falar, depois da falação. Então falou pra caramba, rouco ficou. E quem é a tal da conjunção subordinativa consecutiva na parada? É aqui, ó. É o quê? Macete para você gravar, mas é gravar de coração. Repare, tá aqui, ó, escondidinho. Por que tá escondidinho? Porque eu só falo para você. Aí, se você quiser, você vai passar para alguém. Pô, meu colega não estuda no Alfacom, mas eu vou passar para ele. Não deveria, não deveria. Ele tem que estudar aqui para ver esse tipo de detalhezinho. Então, por isso que eu boto pequenininho, só para você. O que vai ser uma conjunção subordinativa consecutiva, repare, quando vier depois de uma destas 4 palavras iniciadas com T de tatu. Quais são elas? Tão, tal, tanto e tamanho. Tem que decorar, bota aí, tão, tal, tanto e tamanho. Repare, depois destas 4 palavrinhas, se vier o que é uma conjunção subordinativa consecutiva. Cuidado. Um outro exemplo. Aqui, ó, olha o tanto aqui, olha o tanto aqui. Tá aqui, ó. Tanto antes, consequência depois. Vou usar outro exemplo. Repare. Rapaz, ele é tão alto que não passa pela porta. Repare, não passar pela porta é uma consequência de ser tão alto. Tão que consecutiva será. Beleza? Bonito pra caramba. Agora, faltam 3 para a gente fechar e fazer o exercício. As proporcionais, temporais e finais. Então, vou aqui a galera da técnica. A galera é demais. Vai me acompanhar aqui, ó. Só né? Lembra? Virei. Estamos aqui. Então, primeiro, deixa eu parei aqui o número 7, número 8. Repare que beleza. As tais proporcionais. Vou botar aqui proporcionais. Proporcionais. Quais são as principais locuções conjuntivas, né? Conectivos proporcionais. O que eu tenho que memorizar? Os principais, ó. A medida que e a proporção que. Vou botar mais um só para tirar uma ondinha. Ao passo que. Aqui, ó. Ao passo que. Pronto. Já fechou. Fechou o pacote. Botar um exemplo para você enxergar bonito. Exemplo. A medida que subo, repare só, que subo, a temperatura, ó que beleza, a temperatura desce. Então, na mesma proporção em que eu subo, a temperatura ria. Fácil. Pão, pão, queijo, queijo. Então, é por isso
que esta oração aqui, ó, é a chamada subordinada adverbial proporcional. E este conjunto aqui é o tal conectivo ou a tal locução conjuntiva subordinativa proporcional. São 3 as que eu tenho de memorizar. A medida que, a proporção que e ao passo que. Ok? Beleza? Número 9. Na número 9, vamos botar as tais temporais. Mole, mole também. As temporais, quais são as principais? A quem encabeça aqui é quando, ó. Quando, logo que ele chegou, o malandro partiu. Assim que o bandido entrou, a polícia chegou. O enquanto também é um conectivo temporal, você tem de memorizar. E repare, joga para cá, galera da técnica, que é a melhor do planeta. E o mal? Agora esse mal aqui é com L, hein? Mal com L. Vou botar só para você tirar, para você enxergar. Vou botar um exemplo com mal, ó. Exemplo, mal, ela saiu, repare, mal ela saiu, João chegou. Repare que eu estou dizendo aqui o quê? No momento em que, quando, assim que, logo que ela saiu, o danado chegou. Então, esse mal é igual a quando. Quando igual a quando, tal qual o quando, vai ser uma conjunção subordinativa temporal. Percebeu? Então, as tais temporais trazem consigo, é claro, uma ideia de tempo. Beleza? Beleza. Agora vem comigo para a gente fechar e fazer o exercício. Deixa-me ver o tempo. Tá bonito? Acompanhe. Para fechar, número 10. Repare, 10 são as conjunções subordinativas finais. Quais são as que eu tenho de memorizar, Xandão? São 4. Para que, ó, para que, vou botar aqui embaixo, a fim de que, se memorizar as 4, sucesso. Exemplo, estudei para que fosse aprovado. Repare só. Entenda que nesta passagem aqui, concentre agora, para que fosse aprovado, existe uma clara finalidade de eu ter tanto estudado, de eu ter estudado. Se é uma finalidade, a gente tem um fim. O fim é o sinônimo de um desejo. Qual era o meu desejo ao estudar? Ser aprovado. Então, se esta daqui é uma finalidade, é a mesma coisa de fim, é a mesma coisa. Aqui nós temos uma locução, repare, conjuntiva, subordinativa, final. A pergunta que lhe faço chegando ao final é difícil? Ô, Alexandre, Não, é fazer um quadrinho que é sucesso. Coloque esses quadrinhos que eu coloquei aqui no quadro para você, na lousa. Mais os conectivos que estão no seu PDF, faça um quadrinho, decore o quadrinho, tenha na ponta da língua o quadrinho, que você não erra mais questão de prova e você começa a sair muito bem, até mesmo na interpretação textual. Agora é momento de exercício. Vamos juntos? Acompanhe comigo a respeito dos aspectos linguísticos do texto tal. Julgue o item a seguir. A expressão com a introdução dos demais sorotipos exprime ideia de causa. Olhe, repare aqui, ó. Posteriormente, por causa da introdução dos demais soropositivos, sorotipos, as incidências
né, apresentar um comportamento cíclico. Então, repare que esse com a introdução dos demais sorotipos tem a ver com por causa. Coloque aí no seu papel. Então, posteriormente, por causa da introdução, com a introdução, pelo motivo da introdução, se deu para eu introduzir no lugar de com, por causa, não há dúvida que essa passagem traz consigo a ideia causal. Se traz consigo a ideia causal, comentário certíssimo, sucesso, pau no burro, vamos para a próxima. Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto tal, julgue o item subsequente. A palavra aqui na linha 2 introduz uma ideia de consequência universais. Repare agora, meu aluno, olha o tão importantes e majestosas que eu lhe disse, bota grandão, bota o Xandão na... Eu disse o seguinte, se você vir tão, tal, tanto e tamanho, mas que, o que vai introduzir necessariamente uma consequência. Fala tanto que fica rouco. Repare que fica rouco é a consequência de tanto falar. Legal? Então não dá mole não. Voltou para o slide, acompanhe. Se é tão que, consequência está na jogada. Se consequência está na jogada, pode marcar comentário certão. Vamos para a próxima. A questão começa mais ou menos assim. A respeito de aspectos linguísticos do texto tal, julgue o próximo item. A oração por me fazer feliz expressa uma ideia de finalidade. Já lhe adianto o seguinte, para ser finalidade, tem de ser substituível por para. Mas aquela casa me protegia. E dentro dela uma mulher se esforçava, repare agora, para me fazer feliz. Meu aluno, coloque isso no papel. Se o por for substituível por para, o por não vai introduzir causa, porque normalmente introduz causa. Na verdade, o por vai introduzir uma finalidade. Então, se finalidade é, comentário certíssimo será. Sucesso, hein? Vamos embora. Vamos para a próxima. Repare, a próxima começa mais ou menos assim. Julgue o item seguinte referente aos aspectos linguísticos e às ideias do texto. O homem que só tinha certezas. A locução, uma vez que, introduz um período que ocorre uma ideia de causa. Vamos ver? Errar nunca. Mas ele nunca errava. E já nem havia mais o que errar. Repare agora. Já que, uma vez que, pois, porque não havia mais dúvidas. Macetão bom para você guardar também. Anote. Alexandre não gosta de anotar nada, meu aluno. Tá de brincadeira comigo, né? Você tem de anotar. Senta a mão aí, anote. Se uma vez que for substituível por já que, ele sempre vai introduzir uma causa. Então repare que por não haver mais dúvidas, ele não mais errava. Percebeu? Então a causa de ele não mais errar é não ter dúvidas. Então é uma relação clara de causa e efeito, uma vez que substituível por já que é causa, comentário pertinente, certíssimo. Vamos que vamos, partindo para a próxima. No texto, a mensagem virtual, a oração, embora tenhamos objetivos comuns, acompanhe comigo, expressa uma ideia de, aí é pão, pão, queijo, queijo. Se você viu embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, posto que, conquanto, são todos conectivos concessivos. Isso vai ter de estar na ponta da língua. Não pode. Hoje você não tem. Me bota grandão lá. Hoje você ainda não está com esses conectivos na ponta da língua. Mas certamente, um dia antes da sua prova, você vai ter de estar. Ok? E por isso, melhor. E para isso, você vai ter de treinar. É muito exercício. Ok? Beleza. Estou esperando você no próximo. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.